hashtag 047, estudando as profecias. Continuando, terminando a carta às igrejas, agora vamos para outra fase. No capítulo 4, temos uma visão, e esta se refere ao santuário celestial. Versículo 1. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava aberta uma porta no céu. E a primeira voz, como que de trombeta, que ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que depois desta devem acontecer. Ora, os 3 primeiros capítulos, João, o evangelista, apresenta a visão que teve do Filho do Homem, isto é, Jesus. Nós já explicamos a palavra Filho do Homem, o significado disso tudo, compreendendo uma descrição da sua majestosa pessoa, no registro das palavras que, com uma voz semelhante ao som de muitas águas, ouviu pronunciar. Uma nova cena, uma nova visão se patenteia agora perante todos nós. A expressão depois destas coisas não significa que o que é relatado no capítulo 4 seguinte devia ter lugar depois do cumprimento de tudo o que vem contado no capítulo ou nos capítulos anteriores, mas antes, apenas que depois de ter visto e ouvido, e aí vem contado ou relatado, deve uma nova visão que agora vai descrever. Então diz: depois destas coisas, olhei e eis que estava aberta uma porta no céu. E a primeira voz, como que de trombeta, que ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Notem bem, São João diz: estava uma porta aberta no céu, e não para o céu. Não era uma abertura no próprio céu, perante a mente de São João, como no caso do Santo Estevão. Né? Lembra-se daquela cena triste de apedrejamento, né? Estevão foi apedrejado a mando de Paulo, apóstolo, antes dele cair do cavalo, né, quando estava perseguindo os cristãos, depois da condenação injusta. Está lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56. Não era uma abertura no próprio céu, perante a mente de São João, como no caso de Estevão, mas algum lugar ou compartimento no céu foi aberto perante ele e lhe foi permitido contemplar o que ali se estava realizando. Em outras partes deste livro, deste soberbo Apocalipse, claramente veremos que este compartimento que São João viu aberto era o santuário celestial. Agora imagine, né? A grandeza dessa cena, vamos imaginar. Não é nenhum santuário terreno, material, é o santuário celestial. As coisas que depois desta devem acontecer. Temos de comparar estas palavras com aquelas no capítulo 1, logo no primeiro versículo. O grande adjetivo do Apocalipse é a apresentação objetivo do Apocalipse é a apresentação de acontecimentos futuros, com o propósito de informar, edificar, consertar os cristãos do seu novo mandamento. Por quê? Porque o Apocalipse é de Jesus, ele recebeu de Deus, mas Jesus que transmitiu através de seu anjo para o médium João Evangelista, profeta médium. O fato central do Apocalipse é a segunda vinda de Jesus ao nosso mundo. Vamos guardar muito bem isso. O fato central do Apocalipse é a segunda vinda de Jesus ao planeta Terra. E graças a Deus está breve. Né? Claro que não é no tempo humano, é o tempo de Deus. Ele mesmo, Jesus, disse: eis que breve voltarei. Nos versículos 2 a 5, está lá. E logo fui arrebatado, João Evangelista falando, fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um sentado sobre esse trono. E o que estava sentado era da aparência, ou na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor
do trono e parecia semelhante à esmeralda, o arco. E ao redor do trono havia 24 tronos, e sentados sobre os tronos, 24 anciãos, vestidos de branco, isto é, estavam de veste branca, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e vozes e trovões. E diante do trono ardia, queimava, flamejava, 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. O que significa arrebatado em espírito? Há nesse mesmo livro símbolo de idêntica expressão, no capítulo 1, versículo 10. O discípulo amado agora profeta dizendo: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, isto é, sábado, no dia de sábado. Esta expressão é empregada para exprimir o fato que São João teve uma visão num sábado, ou dia do Senhor. Como já falamos, já explicamos, isso está lá desde o Velho Testamento. Se ali João se referia ao fato de estar em visão, deve referir-se aqui ao mesmo fato. Por conseguinte, a primeira visão terminou com o capítulo 3 e começa aqui uma visão inteiramente nova. Não constitui séria objeção o fato de João, o evangelista anteriormente, como vemos pelo primeiro versículo deste capítulo, se haver encontrado no estado espiritual, que lhe permitiu olhar e ver uma porta aberta no céu e ouvir uma voz como o poderoso som de uma trombeta, chamando-o para uma contemplação mais próxima das coisas celestiais. É evidente que pode haver um estado de êxtase, independente da visão. Como viu Estevão, cheio do Espírito Santo, pôde olhar e ver os céus abertos, Jesus, o Filho do Homem, já explicamos, que é o Filho de Deus, sentado à direita de Deus. Em espírito significa um estado mais alto ainda, de elevação espiritual. Arrebatado de novo na visão celestial, o primeiro objeto que viu foi um trono no céu e um ser divino sentado nele. A descrição da aparência desse ser vestido de cor de jaspe, que geralmente é uma cor púrpura, misturada com a sanguínea sardônica, é de modo a sugerir imediatamente a ideia de um monarca vestido com suas vestes reais. E em redor do trono havia um arco-íris, reforçando a grandeza da cena, recordando o ser poderoso, absoluto, dominador, como é o que está sentado sobre o trono. Você vê que essas imagens têm a ver com que João, quando homem encarnado aqui embaixo, ele era um anjo, mas estava encarnado aqui. Ele foi formatando a visão que ele teve, mediunizado, com as coisas que ele conhecia aqui no mundo material. É o Deus que guarda aliança com Cristo. Vocês já imaginaram, fechando bem os olhos, pensando em Deus, a beleza deste quadro e a honra que tiveram os 24 anciãos, particularmente, meus amigos aqui, meus irmãos, que está ouvindo, que está vendo essa postagem, gostaria de estar neste lugar, perto de Deus, perto de nosso Senhor Jesus Cristo, perto da multidão santificada que é o Espírito Santo. Claro que gostaríamos, não é certo? Seria a coisa que mais desejamos, estar lá com Ele e presente também quando Ele estiver aqui conosco, governando.